Segunda Crônicas, capítulo 29. Ezequias manda purificar o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tanto quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e disse-lhes: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação e à assolação, e o assobiu, como vós os estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Então se levantaram os levitas, Naate, filho de Amazi, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Cotitas, e dos filhos de Merari, Cis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jaelelel, e dos Gersonistas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Simri e Jeuel. E dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, Jeuel e Simei. E dentre os filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei pela palavra do Senhor, para purificar a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora o pátio da casa do Senhor toda a imundície que acharam no templo do Senhor. E os levitas tomaram para a levarem para fora. Ao rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus vasos, e a mesa da proposição com todos os seus vasos. Também todos os vasos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto de Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, e ajuntou os maiorais da cidade, e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes para sacrifício expiatório pelo reino e pelo santuário e por Judá, e disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecesse sobre o altar do Senhor. Eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros, espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros, e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram a sua mão. E os sacerdotes os mataram com o seu sangue, fizeram expiação pelo pecado sobre o altar para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem a Ezequias
que oferecessem holocausto sobre o altar, e ao mesmo tempo em que começou o holocausto, começou também o canto ao Senhor com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam, tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer ao rei, e todos quantos com ele se acharam se prostraram e adoraram. Então disse o rei Ezequias aos maiorais e aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. O louvaram com alegria, se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: agora vós consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os que tinham essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois e 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificarem, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de licor para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério na casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram de que Deus tinha preparado o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. 2 Crônicas, capítulo 30. Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois disto, Ezequias enviou por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor a Jerusalém para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastantes sacerdotes e o povo se não tinha juntado em Jerusalém. E isto reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregando por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não tinham celebrado como estava escrito. Propôs os correios com as cartas da mão do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam e ficaram da mão dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais e como os vossos irmãos que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação como os vedes. Não endureçais agora o vosso serviço como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vós converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos já serão misericórdia perante os que o levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vós converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Em Judá estava a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazer o mandado do rei,
e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos. No segundo mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes espargiram o sangue, tomando-o da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas tinham cargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todos aqueles que não estavam limpos, para o santificar ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado. E contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. Eu vi o Senhor Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia com instrumentos fortemente retinentes ao Senhor. Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá e os sacerdotes e os levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação nos céus. 2 Crônicas, capítulo 31. E acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá, e quebraram as estacas, cortaram os bosques, e derribaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Estabeleceu Ezequias turmas dos sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem as portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a porta da fazenda do rei para os holocaustos. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados e das luas novas e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que dessem a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. Depois que este dito se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite e mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá que habitavam nas cidades de Judá também trouxeram dízimo das vacas e das ovelhas, e dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias
aos príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias ao sacerdote e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Sadoc, lhe falou, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve que comer e de que se fartar ainda, sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam ali, meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e tinha cargo disto Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo, Jeiel e Azazias, e Naate e Azael, e Jerimote, e Josabade, e Eliel, e Ismaquias, e Maate, e Benai eram superintendentes debaixo da mão de Conanias e Simei, seu irmão. Por mandado do rei Ezequias e de Azarias, maioral da casa de Deus. E Coré, filho de Imna, o levita, porteiro da banda do Oriente, tinha cargo das ofertas voluntárias de Deus para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden, e Miniamin, e Jesua, e Semaias, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes. Além do que estavam contados pelas genealogias dos varões da idade de 3 anos e daí para cima, todos os que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia, no seu dia, pelo seu ministério, nas suas guardas segundo as suas turmas, e os que estavam contados pelas genealogias dos sacerdotes segundo a casa dos seus pais, como também os levitas da idade de 20 anos, e daí para cima nas suas guardas segundo as suas turmas, como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças, suas mulheres e seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdotes nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade homens que foram contados pelos seus nomes para distribuir as porções, e todo varão entre os sacerdotes, e a todos os que estavam contados pelas genealogias entre os levitas. Assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar ao seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou.